Olá pessoal, sou Cleidiana Ramos, sou jornalista, doutora em antropologia e produzo conteúdos de memória para os canais do Grupo à Tarde. Eu sou Priscila Dória, jornalista e repórter do Grupo à Tarde. Nós estamos aqui na seção Cybercultura do Projeto REC. Nessa seção a gente destaca filmes, séries, novelas, livros, afinal, o que é que não vai hoje para o debate nas redes? E aí, Priscila, o que é que a gente vai destacar essa semana? Essa semana a gente vai dar um grande destaque para O Gato de Botas 2, O Último Desejo, um filme que acabou de chegar no Amazon Prime e que finalmente nos conta a continuação de um dos personagens mais queridos de Shrek. Que é O Gato de Botas. E é interessante porque não é um filme, digamos assim, é uma animação, mas não é uma animação para o público infantil, não, assim... Né? Claro, As crianças vão ver e tal por causa do personagem. Mas a discussão é muito além, né? O gato está às voltas com um medo que acomete todo mundo, né? Todos os mortais. Então, é o medo da morte. Né? E é um filme assim que passa por isso, a questão do fim da vida. Né? E como fala sobre ansiedade e até certo nível de depressão também. E o envelhecimento, né? É um filme muito interessante. E claro, tem uma atração aí pra gente, né? Pra brasileiras e brasileiros, que é Wagner Moura, dando a voz a um dos personagens cruciais no enredo. Né? Não vou dar aqui spoiler, mas está muito bem. Tá muito bem. Essa carreira que ele está fazendo fora do país, né, tá sendo muito, muito boa para ele de diversas formas. Inclusive, muita gente ficou muito chateada por ele não ter feito a versão brasileira também. Não é dublado por ele esse personagem que ele faz, é só dublado lá. E ele tá realmente muito bom. E tem isso, né? Ele tem apresentado uma versatilidade enorme nos personagens, né? É isso que é interessante. Então, assim, ele aparecer, né, dublando um personagem de animação, né, depois de ter feito Narcos, né, e tanta coisa, né, é muito interessante. É uma figura, né, e claro, dirigir, né, porque Marighella é outro filme maravilhoso, né, o filme dele, maravilhoso. Então, assim, é muito interessante, os personagens muito carismáticos, o gato com aquele olhar dele, a arma secreta dele. Tem várias piadas, né, com a história do... E aparecem personagens novos dos contos, né? Uma coisa que é legal nas adaptações de contos clássicos, né, de fada, é essa leitura que a DreamWorks, que é a produtora do filme, faz, porque ela faz de uma forma muito diferente da Disney. Sim. E cria aquele carisma que a gente se apaixona por esses personagens mais uma vez. Muitos conhecem de novo. Uma que é bem legal que aparece aqui também sem dar muitos detalhes, porque a história é refeita, é feita de outra forma, é a Caixinhos Dourados, e os Três Ursos. Com os Três Ursos. De uma forma bem... de uma forma bem DreamWorks mesmo. Então, assim, essa coisa de você adaptar contos de fada ainda, o que é impressionante se você parar pra pensar, ainda não foi saturado. A gente já viu a adaptação de várias formas, de live action, de animação, de anime, de tudo que você imaginar, e ainda dá certo se for bem feito. Mas se a gente for pensar, de certa forma, os contos de fadas, eles, na verdade, nunca foram tranquilos. Sim. Né? Tanto os contos reunidos pelos irmãos Grimm, que são os mais conhecidos, mas também o de Christian Andersen, né? Sim, e tal. sim. Por exemplo, o de Christian Andersen tem um chamado A Menina que Pisou no Pão, que é uma coisa tenebrosa. Né? Então, porque, na verdade, esses contos eles eram feitos para educar as crianças do período, né? Mas assim, contando como a vida é a vida real, né? Digamos assim. Então, você tem, se você parar aqui para pensar, um conto como Branca de Neve, quer dizer, a madrasta dá a ordem para matar a enteada e tirar o... Isso é muito violento. Isso é muito violento, né? Então, foi embelezado, né? A Disney deu uma aliviada. A Disney deu uma aliviada. Mas aí, essas outras versões, de certa forma, elas recuperam um pouco do que é isso, do que é a base desses contos, né? Então, quando a gente vê isso, é para ensinar as crianças sobre vida, sobre morte, sobre conflitos familiares, né? E sobre do que não fazer. Aparecem muitas madrastas, né, nesses demais. Contos. Então, era um período que você tinha um alto índice de mortalidade no parto, né? Então, assim, você vê muitas, né, a presença disso, né? Embora a construção da madrasta é terrível ali naquele universo, mas é isso, era a vida como a vida era, digamos assim, né? Esses contos de fada. Então, a Disney foi dando meio que uma aliviada, mas aí vem outras animações que meio que trazem ele assim pra rota. E aí uma das outras coisas que a gente trouxe aqui pra mostrar pra vocês hoje são 2 mangás da editora New Pop. Eles são um pouco antigos, mas vocês ainda acham por aí, tanto na editora quanto na Amazon, que é o Green's Mangás. Eles não chegam, né, são 2 edições, eles não chegam a mostrar exatamente como era esses contos reais, a base, né? Mas eles também recontam.
Aqui, por exemplo, a Rapunzel é um menino. Ele se apaixona por uma camponesa. O segundo volume, na capa, inclusive, tá o Gato de Botas, que é um gato que ele meio que é um gato que ele, como o do gato do Shrek, Sim. ele é mágico, ele fala ao contrário dos outros, só que ele se transforma em uma versão mais feroz, maior, uma versão meio lobisomem e transforma no menino. E ele tem a espada, tem as botas, né? Senão não seria o Gato de Botas. Gato de Botas. Mas é para mostrar que é apenas um de muita coisa que a gente tem por aí, que a gente encontra dessas releituras, recontagens desses contos de fadas em várias versões, algumas que seguem mais à risca os contos originais, outros que vão mais para o lado mais doce da própria Disney, ou aqueles até que usam aquilo como uma base para criar alguma outra coisa em volta. Foi baseado, você lembra assim, isso aqui me lembra a Branca de Neve, isso aqui me lembra a Cinderela, e por aí vai. Pois é, a gente tem aí no universo das séries até alguns de terror, Sim. né? Baseados como o próprio Once Upon a Time, que... Tem tanto o Once Upon a Time também, tem o próprio Bridgerton. E Greens, né? Aquela série que tinha, que explorava bem isso mesmo, uma coisa mais de terror, né? De terror dos contos. Totalmente para adultos, tá, gente? Mas, assim, lembrar também que a gente está destacando, esse é o mês, né? Destacar aqui também, a gente está falando de literatura infantil e lembrar que esse é o mês do livro infantil. Sim. Agora em abril. Então é isso, gente. Aqui nos canais do Grupo à Tarde sempre tem informação qualificada. Fiquem ligadas, fiquem ligados. Muito obrigada, gente. Recomende aí algumas coisas pra gente falar aqui e até a próxima.